alinhamento, avivamento e governo no Espírito. Prepare seu coração para receber agora a palavra de Deus que transformará sua vida. Pastor Jerônimo Faia. Ministério Clamor pelas Almas. Informações 11 3412 1999. Gênesis 17, 1 até o 9. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Anda em minha presença e sê perfeito. Versículo 2: E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandiosamente, e te farei nações, reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Amém. Curva a sua fronte. Papai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Fica à vontade no nosso meio, Senhor Jesus, para operar seus milagres, seus prodígios, as suas maravilhas, ó Deus. Tu és o Deus de milagres. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Nós emprestamos, Senhor, a ti, melhor, nós damos a ti, Senhor, os nossos ouvidos. Fala conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala no oculto e no profundo, meu Rei. Nós repreendemos agora toda ação maligna, todo espírito maligno. Em nome do Senhor Jesus, toda seta maligna cai por terra, toda potestade e principado. Nós liberamos agora, Senhor, esta palavra no mundo espiritual. Neutraliza agora toda a artimanha de Satanás. Nós entregamos, Senhor, em tuas mãos. E assim nós oramos crendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pela palavra dele. Mistura um glória aí. Aleluia. A palavra de Deus, a qual nós lemos, a chamada de Abraão, a promessa de Abraão, onde Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidão. Nós vemos uma aliança, e eu percebo que essa aliança é de Deus para com o homem, não é uma aliança de homem para com Deus. A minha aliança contigo, Abraão, é o que a palavra de Deus nos ensina. E eu entendo que a aliança, ela traz
para mim e para você, a aliança com Deus, ela traz crescimento. O crescimento, na verdade, está na aliança que nós temos com Deus. E o cuidado de guardar esta aliança, ou seja, guardar os nossos pés daquilo que pode romper a nossa aliança. É como um casamento, querido. Nós precisamos tratar o nosso cônjuge com amor, com carinho, com respeito, porque é uma aliança. E eu falo algo para você a mais. Deus, ele só divide você com o seu esposo ou com a sua esposa. Deus é tão maravilhoso que no casamento ele permite que a esposa seja a glória do homem e o homem a glória da esposa. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, mas com o esposo e a esposa. Deus, ele permite ser dividido. Isso é sensacional, cara. Talvez você não compreende isso. Muitas pessoas foram frustradas em sua vida, no seu relacionamento, em seu casamento. Alguns de nós até casamos de novo, né? E a verdade é que quando nós entramos em uma aliança, nós precisamos trazer Deus para ela. Quando nós entramos em uma aliança, nós precisamos trazer os princípios de Deus para ela. E a Bíblia ainda nos ensina que a aliança que nós devemos fazer não é com ímpio. A aliança que nós devemos fazer não é com pessoas que são incrédulas. Não, a nossa aliança em tudo que nós vamos fazer, no nosso casamento, na nossa sociedade, no nosso trabalho, né, na nossa empresa, tudo, Deus, ele quer fazer parte. Na verdade, não que ele queira fazer parte, ele precisa estar fazendo parte. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. A nossa aliança, nós precisamos guardar Deus, nós precisamos guardar em nossos corações. Davi dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Senhor. Então essa aliança e cumprir a palavra de Deus vai trazer crescimento. E todo crescimento tem um processo, querido. Todo crescimento nós vamos ter que passar por um processo. Quando o filho nasce, o processo do crescimento, ele é natural, sim ou não? Você apenas, né, o homem planta semente, a mulher é a terra boa, glória, que terra boa que é a mulher, né, irmãos? E ela vai o que? Frutificar, não é assim? Então o filho vai nascer. Então vem o menino. O que você precisa fazer para o crescimento do menino? Nada. Você só precisa alimentá-lo para o crescimento. Você não faz nada para que teu filho cresça. Ele vai crescer naturalmente. O nosso trabalho é apenas alimentá-lo. Sim ou não, mãe? Sim ou não, pai? Não é? Você precisa trabalhar para dar o sustento para o seu filho, a mãe, cuidar da casa, da educação. Então, o trabalho nosso, como hoje pastor, como igreja, é apenas alimentar os filhos. E o crescimento não é nós que damos, é Deus que dá o crescimento. É Ele que faz. O apóstolo Paulo entendeu isso em Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ele está dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus, querido. Nós só precisamos alimentar. Nós só precisamos dar o alimento certo. O problema é que as pessoas estão comendo qualquer coisa. Por isso que a igreja não cresce. Por isso que nós não crescemos como pessoas. Por isso que nós não amadurecemos como ovelha de Deus, como filho de Deus. Porque estamos nos alimentando de qualquer palavra, de qualquer ministro, de qualquer pregador, que dá qualquer coisa para nós, um alimento fraco, que vai só sustentar a nossa alma, que só faz sustentar o nosso desejo. O que você precisa, venha participar da campanha. Então nós vamos participar de campanhas, porque nós necessitamos de alguma coisa, mas não existe palavra para confrontar as nossas vidas, para que nós possamos crescer como um filho maduro diante do Pai e dar uma resposta ao avivamento que Deus ele quer enviar na face da terra. Então nos alimentamos
de qualquer coisa. Por isso que tem igreja aí fraca, igreja grande, cheia de pessoas, mas vazia de Deus. Pessoas que não conseguem estender as mãos, pessoa que não ajuda o seu próximo, pessoa que em vez de cobrir em oração, ela mata, expõe o pecado dos outros. Isso se chama religiosidade, sistema corrompido, onde cantores gospel se relaciona com a igreja por interesse, por dinheiro. Pregadores cobram para pregar. Então nós vemos um sistema falido, falho, onde só pensamos em nós, não conseguimos estender as mãos, porque a palavra que as pessoas estão recebendo hoje não é mais confronto. As palavras que as pessoas querem receber hoje é conforto. E nós precisamos sair do alpendre. Entre o alpendre e o altar, nós precisamos sair desse lugar de acomodismo. Sabe o que significa o alpendre e o altar? O altar é aqui, a igreja, onde os ministros sobem para ministrar. O alpendre é onde vocês estão sentados, onde as pessoas escutam, recebem a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo, entre o alpendre e o altar, sabe o que isso significa? Nós, como líderes, precisamos deixar o nosso posicionamento, o nosso cargo. Eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou alguma coisa. Não, nós precisamos deixar as cadeiras amalfadadas dos nossos púlpitos e entrar neste lugar, entre o alpendre e o altar. E para vocês também serve essa palavra. Deus não quer que vocês apenas fiquem sentados num banco esquentando cadeira. Não, Deus Ele quer que você saia deste lugar, do alpendre, e entre neste lugar, entre o alpendre e o altar, e diga ao meu povo, clame por ele, responda, aleluia, por eles, ore por eles, se consagre por ele. Ou seja, a responsabilidade está nas nossas mãos. A responsabilidade está em sua vida, cara. Responsabilidade vem de duas palavras: resposta com habilidade. Então eu preciso dar uma resposta para Deus com habilidade. Então isso significa responsabilidade. Eu não estou aqui para fazer você sorrir. Eu não estou aqui como um palhaço de circo. Eu não estou aqui como um palestrante que vai palestrar, que vai falar para você o que você deve fazer ou deixar de fazer. Eu não estou aqui, querido, para me apresentar. Não, eu não estou aqui para dar o que você quer. Pelo contrário, eu estou aqui ministrando na sua vida, te alimentando para que você possa crescer espiritualmente, para que você se torne filho maduro, para que você se torne responsável pelo lugar onde você está, na empresa onde você está, no bairro onde você está, na igreja onde você está, que você se torne responsável por o ambiente onde você está inserido. O ambiente onde Deus nos leva não pode nos transformar, é nós que temos que transformar o ambiente. O apóstolo Paulo estava indo para um lugar de oração, e atrás dele uma mulher dizendo: ali vai um homem de Deus, aquele sim é um homem de Deus, bajulando Paulo. Paulo estava indo para a igreja todos os dias, num lugar de oração, e aí ele se incomodou com aquilo, com aquela mulher. O Espírito de Deus na vida de Paulo revelou a ele que aquela mulher era uma adivinha. Aquelas pessoas que recebem um espírito de revelação, só consegue revelar o passado, o futuro não tem revelação para o futuro. Sabe aquelas cartomantes, é isso? Falei certo? Que adivinha a sua vida? Era essa mulher, e ela era escrava, tinha um dono, e os donos ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. O apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito maligno, e na mesma hora aquele espírito saiu da vida dela, e ela não pôde mais revelar. Então os donos dela ficou super furioso, e foram falar mal do apóstolo para as autoridades.
quando eles estavam indo para o ambiente de oração, o apóstolo foi preso, colocado dentro de um cárcere. E dentro desse cárcere ele fez o lugar dele de oração. Ele não estava na igreja orando, mas ele estava dentro do cárcere clamando. Ele, próximo à meia-noite, a palavra de Deus diz que houve um reboliço naquele lugar onde as cadeias caíram por terra. Ele estava preso, com as suas mãos presas nos troncos, seus pés amarrados, mas mesmo assim ele estava orando. Mesmo assim a Bíblia diz que ele estava cantando. Mesmo assim ele estava ali buscando a face de Deus, porque o ambiente onde ele estava não podia mudar a vida dele. E Deus vai nos levar em alguns ambientes para que nós possamos ser o leite e o mel daquele lugar. Foi assim com Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te levar para uma terra, e prometeu a Abraão que daria a ele perpetuamente, para ele e toda a sua descendência. Então Deus levou Abraão até Canaã, e chegou na terra, era seca e deserta, não tinha nada. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, o leite e o mel desta terra não vai sair, não vai brotar, se você não se posicionar primeiro, não guardar a minha aliança. Porque o leite e mel dessa terra é você, Abraão. É esse lugar que nós precisamos chegar, a esse entendimento, e entender o propósito de Deus, querido. Ele vai nos levar para o crescimento, mas eu preciso entender: quem dá o crescimento é Deus. É um processo. Marcos 4, versículo 26 e 28 até o 28 diz assim: dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. Assim também é o reino de Deus. O que eu preciso? Eu preciso me posicionar diante de Deus, guardar a aliança de Deus. Você aceitou a Jesus, querido? Quantos que está aqui aceitou o Senhor Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver assim. Essa é a nova aliança que você fez com Ele. Essa é uma nova aliança, uma aliança que a Bíblia diz que foi feita pelo sangue de Cristo, que levou sobre nós todas as nossas dívidas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Ele apagou toda a cédula de dívida, e sobre as suas pisaduras eu e você fomos curados, fomos sarados. O poder dessa nova aliança nos traz uma vida em abundante de Deus, e eu preciso guardar essa nova aliança. Eu preciso guardar essa palavra que foi engendrada dentro de mim, que foi colocada no meu coração através do poder da palavra de Deus. Então eu não vou ser qualquer um. Você não é qualquer um, querido. Ah, pastor, mas eu sou carne. Carne é tudo igual, querido. Às vezes a mulher tem medo do marido, ou o marido tem medo da mulher, que vai trair, que vai abandonar. Fica com aquele cuidado, né, irmãos? Sim ou não? Não é? É assim. E alguém pode dizer para você: olha, eu tive uma experiência ruim. Tome cuidado. Tome cuidado. Carne, querida, é tudo igual. Carne é tudo igual. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, não alimenta a sua carne, alimenta o seu espírito. Então as nossas frustrações do passado, ou experiências ruins das pessoas, não servem para nós que vivemos diante de Deus, que vivemos uma aliança com Deus, que vivemos no Espírito de Deus.
que vivemos na graça do Senhor, que vivemos debaixo das mãos de Deus, das mãos poderosas do Senhor, e no seu tempo Ele nos exaltará. Primeiro é a erva, depois é a espiga, e depois é a espiga cheio de grão. É assim o reino de Deus em nossas vidas. Nós precisamos dar essa liberdade para Ele. Aceitamos o Senhor Jesus, aleluia. Nós temos uma aliança com Ele, nós temos uma aliança com Deus, e essa aliança precisa ser preservada, e será um processo nas nossas vidas. A luz do justo é como a luz da aurora. Ela vai crescendo, crescendo, ela vai brilhando, brilhando, até chegar o dia perfeito. Até chegar o dia perfeito. Nós precisamos buscar este lugar de entendimento, querido. Nós precisamos apenas ser alimentados pela palavra de Deus. A palavra genuína e verdadeira, a palavra que de fato traz vida, que traz confronto e que traz nas nossas vidas restauração. Nós precisamos introduzir isso em seus corações. Essa semente precisa estar em nossos corações. Deus está dizendo, Mateus 13:33, o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher toma e introduz. Olha o que a Bíblia está dizendo. Uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Primeiro nós falamos o quê? Qual que era o processo? A erva, a espiga, e depois a espiga cheia de grãos. E essa mulher está dizendo, o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher toma, introduz em quantas medidas? 3 medidas de farinha, até que tudo seja levado, até que tudo possa crescer. Qual é o trabalho do fermento? É fazer o quê? Que a massa cresça. Quem faz bolo sabe o que eu estou falando, né? Tem que ter o fermento para que o bolo cresça. Então o reino de Deus é semelhante a isso, que uma mulher pega uma farinha em 3 medidas, coloca o fermento até que ela cresça, até que o bolo, a farinha cresça. Esse é o nosso trabalho, querido, de colocar fermento em vossos corações. Esse é o nosso trabalho, de colocar o fermento. Agora quem introduz essa semente, o reino de Deus, o fermento, é quem? É a mulher. E a mulher na Bíblia representa a igreja. A igreja tem falhado nesse requisito. As pessoas, os líderes têm falhado nesse requisito, com a palavra de Deus, com o alimento correto, que faz dar o crescimento. E o crescimento que nós ministramos não é a grandeza, é o crescimento pessoal. Porque nossa preocupação aqui não é com a igreja cheia. A nossa preocupação é a qualidade de vida que vocês têm tido como um homem de Deus. Esse é o crescimento. Crescer na graça e no conhecimento. Essa é a nossa preocupação. Não é o crescimento de inchaço, mas é a qualidade de vida como pessoa que vocês estão sendo, praticando justiça. Porque o evangelho, como eu já disse aqui, não me faz ser melhor, mas me torna uma pessoa melhor. Então essa é a nossa preocupação. Se nós de fato estamos colocando, introduzindo essa semente,
que vai dar o crescimento. E esse crescimento, querido, eu não estou falando financeiramente. Esse crescimento eu não estou falando profissionalmente. Esse crescimento eu não estou falando como uma pessoa bem sucedida. Não, esse crescimento é o quanto que você conhece de Deus, é o quanto você conhece do coração dele, é o quanto você sente o que ele sente, o quanto você se padece por um dos pequeninos. Porque Jesus disse: aquele que não faz a um dos meus pequeninos não me conhece. Estive com fome e não me deste de beber, não me deste de comer. Estava com sede e ninguém me deste nada para beber. Estava preso, ninguém fosse me visitar. Estava nu e ninguém me deu uma roupa para se vestir. Não fizeste a mim. Quando vocês não fizeram a uns aos outros, não fizeram a mim. Não fizeram, por isso eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então a nossa preocupação é essa, com o seu crescimento como pessoa. E eu não estou falando de caridade. Caridade qualquer um faz. Os espíritas fazem caridade. Qualquer um faz caridade. Até aquele que vai tocar tambor no centro de macumba faz caridade. Invoca o mal, também faz caridade. Eu não estou falando de caridade, querido. Eu estou falando do seu crescimento, do seu entendimento como pessoa, da prática de justiça que nós, como igreja, vamos crescer, entender e praticar a palavra de Deus. É esse crescimento do reino de Deus em nossas vidas, e não o crescimento pessoal que nós temos, o desejo de se tornar alguém importante. Não é desse crescimento que nós estamos falando. Nós estamos falando do crescimento do reino de Deus em nossos corações. O trabalho da igreja é se tornar alguém que vai semear no coração das pessoas, para que elas se tornem pessoas melhores. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? A mulher na Bíblia é a igreja, e o trabalho da igreja é apenas fazer o bolo, é apenas colocar o fermento e deixar a massa subir. Só que preste atenção aqui em mim. Jesus fala de um outro fermento. Marcos 18, versículo 15. Jesus ordena dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Cuidado com o mau alimento. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com o falso profeta. Cuidado com quem você está se relacionando. Cuidado, querido. Cuidado, presta muita atenção em quem você está ouvindo. Tome muito cuidado, acautelai-vos. Era isso que Jesus está dizendo. Tome cuidado com o fermento dos religiosos. Toma cuidado com o fermento de Herodes. Tome muito cuidado. Cuidado com os fariseus. Tome muito cuidado com o fermento deles. As nossas estratégias, querido, não pode substituir a palavra que é a semente do reino. A estratégia de enriquecer, de arrecadar mais dinheiro, não pode substituir a palavra de Deus em nossos púlpitos. Cuidado, porque a Bíblia diz que os falsos profetas fariam prodígios e maravilhas. O pastor Márcio Rogério ministrou aqui, ele disse que maravilha naquele tempo era uma pessoa que não tinha um membro, e esse membro crescer. Caramba, o cara não tinha um braço e o braço cresceu pelo poder de Deus. Isso é maravilha. Os apóstolos operavam isso. Maravilha foi o que Jesus fez. Pegou a orelha de Malco e colocou no lugar, sem uma cirurgia. Isso é maravilha. Trazer a vida de um morto à vida novamente.
como Ele fez com Lázaro há 4 dias morto dentro do sepulcro. Ele disse: Lázaro, venha para fora. Isso é maravilha, isso é prodígio. E Jesus estava dizendo: cuidado, porque os falsos profetas fariam a mesma coisa. Tome muito cuidado, porque às vezes lá no canal de televisão não é o agir de Deus. Porque tudo o que substitui a palavra de Deus, até mesmo as maravilhas e os milagres, é fermento de fariseu e de Herodes. A palavra de Deus sempre será o centro. Pastor, você não acredita? Eu acredito nisso. Eu busco essa presença de Deus. Nós vamos profetizar e as coisas vão acontecer. Nós vamos atrair o reino de Deus na terra. Vamos fazer prodígios e maravilha pela palavra de Deus, que traz a existência daquilo que não existe. Mas não vamos substituir a glória de Deus por qualquer coisa. A glória não é nossa, a glória é de Deus, querido. Tome muito cuidado. Eu fico com o pé atrás com pessoa que se vangloria. Essa palavra deu certo? Se vangloria, pronto. Mas deu certo no verbo. Com a ajuda dos irmãos. Eu fico com o pé atrás com pessoas que se denomina-se autossuficiente, ao ponto de orar por alguém em nome de Jesus para expulsar o demônio, e o demônio não sair no nome de Jesus, e dizer, está na internet, depois você pode ver, que ele teve que expulsar no nome dele, porque o nome de Jesus não foi suficiente. É sério isso, cara. Sério, tem muitas igrejas envolvidas com maçonaria, com o olho que tudo vê. Eu estou falando de cristãos. Eu estou falando de uma placa evangélica, igreja evangélica, pentecostal. Toma muito cuidado. A maior estratégia de Satanás, quando ele viu que estava perdendo, foi se aliar e estragar tudo que estava sendo construído. A igreja primitiva, ela crescia, e quanto mais batia na igreja, mais a igreja ela crescia, ao ponto de eles entrarem na igreja e mudar e distorcer tudo. Tome muito cuidado. Jesus, ele dividiu o judaísmo, o protestante dividiu o catolicismo, o pentecostal dividiu o tradicionalismo. E chegou a nossa hora, chegou a nossa vez da igreja que vai crescer diante de Deus, vai dividir uma igreja que é exibicionista, que só quer se aparecer, que quer ser melhor do que as outras pessoas. Não, querido, nós seremos uma igreja, não uma igreja apostata, não uma igreja que é incrédula, não vai ser uma igreja, querido, que vai retroceder, não. Nós seremos a igreja do arrebatamento, a igreja que anda com Deus como Enoque andou com Deus e foi arrebatada. Essa é a igreja que nós nos tornaremos. Enoque andou com Deus e foi transladado por Deus. Enoque fala de uma igreja que aceitou Jesus na cruz, uma igreja que aceitou o sacrifício de Cristo, a igreja que tem poucas forças, mas que guardou a palavra. Há uma igreja que tem pouca força, mas ela guardou a palavra até o fim. E essa igreja, se eu não me engano, é a igreja Filadélfia. É uma igreja que está entre a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Tem poucas forças, mas guardaste a minha palavra. Essa igreja, cara, que talvez não esteja em todos os lugares, em todos os bairros,
Cada um está fazendo a sua parte na sua localidade. Tem pouca força, mas tem guardado a palavra de Deus. Tem guardado em praticar o que está. Tem guardado a sua aliança. Tem guardado no seu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Essa geração que pega a palavra da cruz, que é loucura para o mundo, mas é sabedoria para nós, que não aponta para os pés das pessoas, que não julga as pessoas, mas ela julga a si mesma. E lá o apóstolo Paulo, que não estava no dia da ceia, em Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele ensina a respeito da ceia, porque teve uma revelação de Deus, porque o que recebi do Senhor eu dei a vocês. Lá está dizendo que muitos estão padecendo, muitos estão sofrendo, porque não têm o discernimento do corpo de Cristo. Muitos estão sofrendo porque não têm a revelação, não têm o entendimento do corpo de Cristo. Nós precisamos crescer como igreja. Nós precisamos crescer em entendimento. A palavra de Deus, ela não pode ser um livro na tua casa, na sua partilheira, no meio de outros. A Bíblia, ela não pode ser um amuleto para você, onde você abre nos Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e coloca lá em cima da sua escrivaninha. Não, cara. A palavra de Deus, ela precisa ser vida dentro de você. O apóstolo Paulo dizia que ele era carta viva, escrita pelas mãos de Deus. É isso que a Bíblia nos faz, querido. Quando você busca o entendimento da palavra de Deus, a Bíblia, ela te faz uma carta viva, porque a letra, ela mata, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos revivifica, ele nos traz vida. E essa é a perfeita junção, a palavra com o Espírito. Por isso que ele pede que crescer na graça e no conhecimento, as vidas com Deus, uma vida em Espírito com Deus, e uma busca incessante de conhecê-lo através da palavra de Deus, é uma junção perfeita. Vamos guardar os nossos pés, vamos guardar os nossos caminhos, a nossa palavra. Vamos fazer como Jó, que fez um pacto, fez um juramento de santidade, dizendo que os meus olhos não vai olhar para a moça virgem, não vai olhar para uma moça atraente. Sabe o que Jó fazia? Ele abaixava a cabeça dele, ele desviava o olhar daquilo que podia tentar a vida dele. Alguém que andava em santidade, cara. E como é difícil, não é verdade? Nós entendemos isso. Nos resguardar, guardar as nossas vidas, o nosso coração para Deus. Deixar de praticar injustiça, deixar de mentir, deixar de enganar, querer pular os processos. Quantos advogados que se converteram verdadeiramente a Deus diminuiu o salário porque deixou de pregar, deixou de mentir, deixou de abraçar causa, sabendo que era errado, e querer tirar da impunidade. Não existe isso, cara. Esses dias estava com o Rafa e com o Júnior. Nós estávamos indo para a casa para a casa de recuperação da Bom Jesus, que na verdade tem um centro de triagem aqui em Santo André. Chegamos lá, conversamos. Quando estava indo embora, bateu um cara lá na porta. Eu fiquei sabendo que aqui é uma casa de recuperação. Eu estou na rua, eu vim de Santa Catarina, e ele começou a explicar a vida dele. E aí lá é bem rigoroso com a internação. Precisa primeiro fazer todo um processo. Tem que ir no hospital, fazer um exame, tem que primeiro ir tirar antecedentes criminais.
Ele não poderia ser internado naquele dia. E ele falou que estava tudo certo, tudo ok. E ele não queria passar mais um dia na rua. E vai falar isso bem na nossa frente, né, Rafa? Se for preciso, eu levo ele para casa para não dormir na rua. Aí a gente diz: não, vai lá na igreja, eu vou te levar para a igreja. Lá tem uma salinha das crianças, onde já tem um edredom para você, já tem um colchão, você vai deitar, vai tomar banho lá. A gente vai comprar comida, você vai comer. No outro dia a gente vai tirar os seus antecedentes. Vamos no médico com você e você vai ser internado. Entrou no carro e aí veio. E aí no carro ele pensou que a gente era a polícia. Não. Aí a gente jogou real para ele. Olha o seguinte, legal. Para entrar lá tem que ser desse jeito. Tem que ir lá. Aí ele falou: não, peraí, deixa eu aqui mesmo. Porque eu sou fugitivo. Eu vim lá de Santa Catarina com não sei quantos BO. Quantos? 2 homicídios, com um tanto de BO nas costas. E eu falei para ele o seguinte: cara, na verdade você precisa alinhar a sua vida. Se tiver que se entregar, se entrega. Não podemos te ajudar se você não quer ser ajudado. Nós não poderíamos pegar um fugitivo: não, eu vou fazer a obra de Deus e vou esconder ele lá porque Deus vai tratar. Não, cara, está errado. Na verdade nós precisamos ensiná-lo, pregar para ele: olha, não, vai se entregar. A gente vai estar com você. Vamos nos tornar uma família. A gente vai te visitar, vai te acompanhar. Mas isso é difícil, cara. Quem que vai querer fazer isso? Quem que vai querer se entregar? Você viu um vídeo na internet de uma juíza que pegou o filho e que levou para a cadeia? Pagou nem a como chama? A fiança. Deixou lá na cadeia. Não paga a fiança nada. Não sei se é cristão, se ela é uma cristã, uma mulher de Deus, mas aquilo é um caráter. Às vezes tem pessoas fora da igreja que tem mais caráter do que as pessoas dentro da igreja, que está mentindo, que está trapaceando, só para favorecer os seus negócios, só para ganhar mais dinheiro. Cuidado, cara, vamos guardar o nosso coração, vamos guardar a nossa vida, vamos guardar. Deus estava falando para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Nós precisamos andar na presença de Deus. É Deus que estabelece uma aliança com Abraão. Não é Abraão que estabelece uma aliança com Deus. Deus aparece para Abraão e diz: eu sou todo poderoso. Agora anda na minha presença e ser perfeito. Você consegue ser perfeito sem a presença dele? Não. Deus não fala para Abraão: seja perfeito e agora ande na minha presença. Deus ele fala para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. O que nós precisamos é guardar a aliança de Deus, a presença de Deus, guardar a nossa boca, o nosso coração, guardar a nossa vida, de fato andar na presença de Deus. Nós não conseguimos ser perfeito diante de Deus se nós não estivermos no coração de Deus, se nós não estivermos com Deus. A forma que nós lidamos com aquilo que nós temos recebido de Deus determinará se seremos perfeitos. Essa é a grande verdade. Aquilo que você recebe de Deus vai determinar se você vai andar na presença de Deus. Mateus 19, versículo 16 e 22 diz assim: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom, senão há um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos
de Deus. Guarda a aliança que Deus fez com o povo dele. Guarda a palavra de Deus. Aí o versículo 18, o menino responde. Disse ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? O que me falta ainda? Ele deixou essa deixa para Jesus. Ele deixou essa deixa. O que me falta? Olha que Jesus, ele responde no versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser... Está lendo aí, não? Se queres ser o quê? Perfeito. Se queres ser perfeito. Até então, a palavra que eles estavam debatendo era para ser bom. Uma pessoa boa. Uma pessoa boa é aquela que pratica os mandamentos. É aquela que anda na risca. Mas mais do que obedecer, querido, nós precisamos ser perfeito. Jesus disse: queres ser perfeito? Então vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. O versículo 22 da Bíblia diz: um jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Possuía muitas riquezas. Até então, Jesus estava falando de ser bom, de uma pessoa fazer bem. A pergunta foi: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa correta, praticar os mandamentos. O jovem disse: eu sou PhD nisso. Desde criança eu já faço tudo isso. Desde menino eu já faço tudo isso. Ele era especialista em guardar a palavra de Deus. Mas para ser perfeito, ele precisava vender tudo o que ele tinha. Ele precisava vender as suas propriedades, dar aos pobres, seguir Jesus, e teria a ele um tesouro no céu. Pessoa avarenta, querido. Uma pessoa que tem riquezas e não consegue compartilhar, quer ganhar vantagem em cima de outras pessoas, são pessoas avarentas. O avarento, querido, não é aquele apenas que quer muito dinheiro, é aquele que quer acumular que ele não precisa. Esses dias eu ouvi um testemunho de um pastor, e ele dizia que ganhou um carro, uma Hilux, e ele tinha uma Adventure, na verdade uma Weekend, Palio Weekend. E quando ele recebeu, ele ficou feliz, porque é um carro caro, né? Bonito, de luxo. E ele falou: agora eu vou vender a minha Palhinha e vou dar continuidade à obra lá de casa, que comecei a construção e não parou. Aí Jesus pegou nele. Jesus pegou ele e disse: vem cá, meu filho, você recebeu, por que você não quer dar? Dá para alguém que precisa. Você não recebeu um caro bem mais do que o seu? Por que você não dá aquele que você não precisa mais? Por que você quer juntar o que você não necessita?
Deus falou sobre a avareza no coração dele. Sabe o que ele fez? Ele pegou e deu o carro dele para o irmão que vinha a pé para a igreja e andava 20 minutos para chegar na igreja, meia hora. Será que nós estamos dispostos a juntar um tesouro? Será que nós estamos dispostos a servir os nossos irmãos? Será que de fato nós estamos prontos para ter uma vida perfeita? Essa é a minha pergunta, querido. De conhecer o coração de Deus. A perfeição de vida, na sua concepção, talvez não seja a concepção de Deus, da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos guardar as nossas vidas. Deus está dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Pastor, alguém pode ser perfeito? Não, cara. Mas você pode conhecer a perfeição de Deus. Você pode conhecer o coração de Deus e buscar a justiça de Deus e praticar a justiça de Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando ele ministra a igreja, ele está falando aos ministérios, aos 5 ministérios, e ele está dizendo aos 5 ministérios que através dos 5 ministérios, o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista e o mestre ia trazer o aperfeiçoamento da igreja. Esses 5 ministérios ia trazer uma igreja que ia andar em unidade, uma igreja perfeita. Aleluia. Eu não sou perfeito, querido, você também não é perfeito, mas se nós andarmos em unidade, se nós andarmos debaixo da unção de Deus, dos 5 ministérios que precisa fluir dentro da nossa igreja, nós poderemos ser uma igreja perfeita. Eu posso cobrir as suas falhas, você pode cobrir as minhas falhas. Onde eu erro, você pode acertar, e onde eu acerto e você erra, eu posso acertar em seu lugar. Por isso que nós precisamos sentir a dor um dos outros. Por isso que nós precisamos guardar a nossa aliança e entender o propósito de Deus. Não estamos reunidos neste lugar simplesmente para ouvir alguém pregar, para ouvir alguém falar, para ouvir alguém ministrar os louvores. Nós estamos reunidos neste lugar para ser a igreja, para se tornar a igreja. Mais do que ir na igreja, eu preciso me tornar a igreja. Eu preciso entender o meu papel no corpo de Cristo. Eu preciso entender o meu trabalho na igreja para o aperfeiçoamento dela e para o crescimento. Enquanto você não faz nada sentado no banco, querido, a igreja não cresce. Enquanto eu não me posiciono e não faço nada, a igreja não cresce. Por quê? Porque vai depender de você, vai depender de mim, do meu posicionamento diante de Deus. Eu sou aquele que vou fazer o bolo. Jesus, a palavra dele é o fermento que vai dar esse crescimento. Eu preciso me mover, porque o reino de Deus está em movimento. Oh Jesus, nós te adoramos, meu rei. Nós te desejamos, meu Pai. Nós te queremos mais do que tudo, Jesus. Mais do que tudo, Jesus. Querido, Deus dizia para Abraão: vai para a terra que eu disser, e vou te mostrar onde você precisa ficar. E quando ele chega na terra, sabe o que Abraão faz? Ele desce para o Egito. Deus fala para ele: eu vou te levantar neste lugar, nessa terra. Abraão, a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. O cara fez tudo errado. Tinha uma palavra de Deus, mas fez tudo errado. Quantos de nós é assim, não é? Eu estou falando do Pai das nações. Estou falando de um cara que foi chamado Pai da fé, que se deitou com a sua escrava para antecipar a palavra de Deus. Querido, você tem uma palavra, não queira ajudar a Deus. Você só precisa dessa palavra. O crescimento vai vir. O que
nós desejamos, o anseio dos nossos corações será atendido quando eu me deleito nas coisas de Deus. É o que nós precisamos. Não desobedeça a voz de Deus. Se ponha de pé, querido. Nós te desejamos, Jesus. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos. Se você não tem uma aliança com Deus, eu quero convidar você a sair do seu lugar e aceitá-lo hoje. Aceitar a aliança que Ele fez com o homem. Se você estava afastado do Evangelho, volte hoje. Volte hoje para os braços do Pai, Ele te chama. Oh, Jesus! Chame por Ele. Ele vem, é só chamar por Ele. Oh, Jesus. Vem com a tua glória. Toda glória, todo domínio pertence a Ti, Jesus. Pertence a Ti, somente a Ti, Jesus. Vem me incendiar meu coração. Vem com a tua glória, Jesus. Vem com o teu Espírito neste lugar e nos toma por inteiro. Quebra, Senhor, todo pacto. Quebra, Senhor, toda aliança que não é a tua, Deus. Repreenda, Deus, toda potestade principal, toda consagração, Senhor, a ídolos, a entidades. Nós desfazemos agora, Senhor, pela palavra do Teu poder, pelo poder da Tua palavra. Nos alcança, Deus. Nos alcança nessa noite. Nos alcança, Deus, não apenas nós. Alcança, Senhor, os nossos antepassados. Alcança, Senhor, até a 5ª geração. Quebra, Senhor, toda maldição. Quebra, Senhor, assim como Neemias chorou, orou e jejuou, se consagrou pelos seus antepassados, e a sua oração ele dizia: perdoa, ó Deus, o meu povo do o povo, a minha descendência do passado, porque eles não souberam o que fizeram. Mas eu me posiciono diante de Ti e faço uma aliança diante de Ti. Que o Senhor possa liberar, Senhor, a Tua graça nessa noite sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, no
profetiza. Liberta, Senhor, essa noite das maldições hereditárias, ó Deus. Show!